Podcast voluntário Peter Pan, segunda temporada 2025, e hoje nós estamos no episódio 4, cujo tema é voluntariado, uma receita de amor. E a gente traz hoje duas pessoas muito especiais que eu conheço e que tenho no coração, porque lido há muito tempo com elas duas. Essas duas meninas belíssimas, de coração maior. É a doutora Georgina e a Belinha, a Isabelle. Doutora Georgina, muito obrigado por sua participação. Uma alegria tê-la conosco no nosso podcast Voluntário Peter Pan, que diz para a sociedade a importância que o voluntário tem aqui nessa casa, nesse centro pediátrico do câncer, acolhendo meninos, meninas e seus familiares. Alegria tê-la conosco. Muito obrigada também. Muita alegria também ter sido convidado para a gente conversar de um assunto tão importante, né, que é o voluntariado. E também a Belinha. Belinha, alegria tê-la conosco. Você... Belinha, só deixa uma pessoa me chamar, viu? Você. Eu, a Isabelle. Belinha no meu coração. A Belinha já foi, a Isabelle já foi coordenadora aqui do Raio de Sol. Isso. E foi nesse período que eu tive melhor contato com você. É uma alegria tê-la conosco. Eu que agradeço por ver você mais uma vez e estar aqui, né, falando do voluntariado que eu tanto amo. E é interessante que a Isabelle, ela, além do voluntariado que ela exerce, ela também trabalha, né, com postura, com o físico, o mental, de pessoas, de colaboradores e de cuidadores. A gente vai já conversar. Certo. Eu gostaria de começar pela doutora Georgina. Doutora Georgina, a senhora tem 24 anos que lida com a oncologia, e a senhora é oncopediatra da Associação Peter Pan via Albert Seib, né? Então, conte um pouco, começando sobre o seu trabalho com a oncologia. Por que oncologia? Desde a residência, né? Eu acho que foi os caminhos que me levaram até lá, porque foram todos assim, em cima da hora. Tipo, eu não ia ser médica, eu ia ser o quê? Psicóloga. E, de repente, faltando o dia da inscrição, eu mudei para medicina. Meu pai até me levou para psicóloga para perguntar se estava certo. Aí, na medicina, eu não ia fazer pediatria, mas aí, quando eu comecei a pediatria, eu gostei muito, né? Me apaixonei e acabei mudando de especialidade. E na oncologia foi do mesmo jeito, assim. Eu passei pela oncologia quando eu era pediatra e a minha chefe, ela achou que eu tinha perfil, mas ela não quis dizer nada na época, né? Só observou e tudo. Aí, quando eu disse para ela, doutora Sônia, eu vou fazer oncologia mesmo. Aí ela disse, eu já sabia. Disse, mas foi essa... O quê? Quais foram as pistas que você deixou para ela dizer que você queria? Não sei, é porque a oncologia, né, para tratar com um paciente oncológico, uma criança muito doente, né? Eu acho que... Tem que ter muito carinho, né? Eu acho que é carinho, eu acho que é preocupação. A gente, às vezes, tende a se afastar quando a doença está muito próxima à terminalidade. E quando a gente encontra médicos que isso não assustam, que, pelo contrário, se aproximam mais, eu acho que é um dos perfis que o médico que trata, principalmente criança, tem. Então, a senhora se aproximava, né, deles, eu me interesso, vendo aquela situação, puxa vida. Não era nem em questão da patologia em si, era a questão do mesmo estado emocional, família, né? Exatamente. Né? Belinha, o que te trouxe a Associação Peter Pan para ser voluntária? Há 12 anos, não é isso? Tô quase 12 anos. Eu perdi uma irmã para o câncer em 2001 e ela foi minha grande inspiração para ser voluntária. Mas, assim, de início, eu não imaginei que eu fosse lidar com crianças com perfil oncológico, né? Justamente por ter perdido uma irmã em relação ao câncer. Mas eu me apaixonei tanto pelo trabalho, entre aspas, que a gente tem aqui, que não dá mais para deixar, entendeu? Pelo contrário. Que outros trabalhos você, além do voluntariado no Raio de Sol, desenvolve aqui? Parece que não é coisa pouca, não, né? Primeiro, quero dizer outro Só uma coisa, trabalho quantas bom, vezes né? por semana você vem aqui? Não posso falar isso, entendeu? Porque... Banco de horas. Assim, a gente vem quando precisa, né? A gente dá um jeito na agenda e vem. Que eventos, além da voluntária, Isabelle, você participa? De que eventos mais?
Tá, a gente tem aqui o Café com Afeto, que a gente direciona para as mães. Fora do Peter Pan, tá falando? O Café com Afeto, que é uma ação do programa Cuidando do Cuidador, não é isso? Isso. Então você participa do Café com Afeto, que agora é aos sábados, não é isso? Que agora é o sábado. O que é que vocês fazem? O que é que você faz no Café com Afeto, particularmente? A gente faz várias dinâmicas para os responsáveis, né? Então, a gente procura saber qual é a demanda da semana, na verdade. Às vezes, um grupo de conversa. Eu sempre faço um alongamento com eles no início. Isso é muito importante. Relaxando. Eu uso até a integração como brincadeira mesmo para desestressar, que é essa a intenção, né? Do alongamento para fazer aqui dentro. E esse alongamento eu também levo para as enfermarias. Dentro do raio de sol, também? a gente viu a necessidade de atender as mães também, né? Então, eu disse, por que não unir minha profissão que eu tanto amo com o voluntariado? Né? Então, agora eu levo esse alongamento dentro das enfermarias mesmo, para elas dizerem, não tenho como sair de dentro da enfermaria. A meninada faz também, quando tu chega Alguns lá? fazem. Alguns fazem, é bem legal essa interação. Então, relaxa, ficam mais tranquilas e tudo, mais receptivas. E sabe, Tarcísio, que até esperam a outra semana. E como elas eu encontro no café também, então assim, você é Integra, aquela... né? Integra bastante, né? Integra bastante. Segura aí que ainda tem mais evento que você participa, doutora. Olha, ela disse que faz o alongamento, o relaxamento com as mães lá nas enfermarias. Como é a sua visão de voluntário? Porque você não deixa de ser voluntário. É médico, é profissional, mas não deixa de voluntariar também. Então, a sua percepção, o seu sentimento do trabalho do voluntariado? É muito importante, né? Porque é uma situação tão difícil para aquelas crianças, né? E não é só para as crianças, né? É a família toda, são as mães. Então, fragiliza muito, né? Fragiliza muito. E assim, o voluntariado, ele tem aquela... Assim, eu chego como um profissional, como médica, eu vou lá fazer perguntas muito voltadas para técnicas, exatamente, né? Enquanto que um voluntariado vai chegar lá, vai brincar, vai perguntar, vai olhar, relaxar alguma roupa, alegrar. Exatamente. E principalmente, eu fico muito feliz também quando você vê que as mães também têm ações para elas. Porque fica toda aquela carga emocional naquela mãe. Então, imagina, eu estava aqui escutando, falando, imagina você chegar, fazer uma sessão de relaxamento, né? Assim, muito bom. Olha o né? seu trabalho, viu? É muito importante. Né? Você, aquele momento, ela vai parar um pouco, vai sair daquela situação, né? Para a mente, ela vai olhar para ela, as crianças vão ficar olhando para o corpo dela, para a situação dela, né? E relaxar. Né? Imagina o pouco tempo que elas relaxam, mas o quanto isso é importante. Então, assim, a gente só vê situações, coisas boas com o voluntariado. Né? É muito importante. A senhora cita que o clown, né? Que é o palhaço vai lá também, alegra, vai o pessoal para fazer brincadeira. Me diga uma coisa, qual é a diferença entre ir visitar um paciente, o técnico, a senhora como profissional da medicina, da saúde, antes ou depois de um voluntário ter passado lá? Como é que é estar com ele depois que o voluntário passou ou quando o voluntário ainda não passou? É muito diferente, porque a criança já está em outra... vibe. Exatamente, outra situação emocional completamente diferente. A criança está mais relaxada, está mais alegre, está até mais extrovertida também, né? Que até facilita mais o contato entre a criança e entre eu, que sou profissional. Aproxima, às vezes eu chego, muitas vezes, né, nem quando eles estão, tenham passado ou não, às vezes eu chego no momento que eles estão lá. É tanto que como eles são muito bem orientados, eles param, eu até falo assim, não pare não, continue aí brincando. Interessante, né? Continue aí brincando, porque você vê que a criança está muito tranquila, está relaxada, até o medo, às vezes, quando está no início do tratamento, que eles não sabem quem é cada um, né? Tudo é muito novo, e eles ficam com receio, param com medo. Quando o voluntariado está lá, eles estão tão tranquilos, que às vezes até fica até mais fácil examinar, conversar. Olha aqui, é isso mesmo? É isso mesmo, Belinha? Você sente isso, que você leva o seu abraço, o seu acolhimento e suaviza o ambiente de forma que quando o profissional chega, seja o médico, seja a enfermeira,
seja a psicóloga, o clima está mais ameno? Ou seja, você tem esse condão de deixar o ambiente mais tranquilo porque suavizou o dia daquela criança, daquele rapaz, Acredito daquela que mãe? sim, viu? Pelo menos as práticas que a gente está tendo agora. Que práticas? Eu já presenciei alguns momentos de estar na enfermaria e o médico chegar e de dizer para não sair, né? Para estar interagindo com a criança. Olha aí, como é bacana, fala sobre isso aí, isso é bacana. Já passei por isso também aqui. Não, Então, não para não, continua. Não para não, continua. Então conseguiu examinar melhor, conseguiu até que a criança respondesse as perguntas melhor também. Tu né? ajuda? Enquanto a gente está interagindo, a gente está naquela brincadeira, né? Ah, responde a tia, responde, né? Então, assim, ela vai respondendo, nem nota que está respondendo. Mas tá de boa para falar. Me diga uma coisa, de repente a criança está naquele ali, né, com aquela dor e tudo, a tua presença anima, alegra, traz vida. Como é que é essa mágica de mudar uma situação, de transmudar um ambiente? Eu sempre falei que eu venho para cá e eu não vejo a tristeza, sabe? Olha aí, peraí. Quando você vem na condição de voluntário, você não vê tristeza num ambiente de crianças com uma doença complexa, né, doutora? Porque muitas pessoas deixam de vir para se candidatar para o voluntariado, se eu não tenho condições, né? Emocionais, de de ver tá aquela dor naquelas... Mas eu sempre falo, vão visitar, que é totalmente diferente. Então, quando a gente chega, eu já chego alegre, já chego brincando. Então, assim, não chego com aquela tristeza focando na doença. Eu estou focando na criança ou na mãe, né? Então, é isso que é importante. Porque na doença já tem bastante pessoas, né, doutora Georgina? Exatamente. Que já dá para focar. Então, a gente vai focando na pessoa. Né? Então, para que a gente vai falar de doença ali dentro? A gente vai para falar de brincadeira, de vida, de saúde, né? Qual foi, assim, um dia que tu levantou um ânimo de tal forma que tu demorou mais tempo do que o necessário? Eu tenho que falar que isso foi com o Francisco, tá? O Elvis. O Elvis, Francisco Elvis. 7 aninhos de idade, né? Ele estava, primeira vez, ele não tinha nem o diagnóstico ainda. E sabe aquele amor à primeira vista? Aí ele só fez assim com o dedinho pra mim, ó, do lado de fora. Olhos bem azulzinhos? Olho bem azulzinho. Ele fez só com o dedinho assim, aí eu olhei ao redor pra saber se era comigo mesmo. Eu disse, o dedinho assim, né? Então eu fui e ele estava bem tenso ainda, porque ele não tinha recebido o diagnóstico. Ele estava amarrado numa cama, porque ele sempre foi muito peralta, né? Então... Amarrado? Amarrado que eu digo assim, né? Preso na câmera com soro, com tudo, não podia levantar. O amarrado é isso, né? O amarrado para ele era isso. E aí rolou uma conversa tão boa, e uma criança de 7 anos que começou a falar da vida do interior, da mãe dele, começou a entregar a mãe dele, começou a entregar a avó. Então, assim, para mim foi bem marcante. Segura aí que ainda tem muita história do Francisco para ela Tem. contar. Esse Francisco Elvis, um menino que era pura simpatia. Eu queria só pegar esse gancho aí da importância do voluntariado, que a gente continua, porque a história do Francisco é longa, viu? Conheço bem. E tem um desfecho que eu não diria triste, mas um desfecho que aproximou pessoas, que revelou coração fraterno, solidário. Doutora, certo dia uma voluntária me falou, doutora Georgina, e que é grande verdade que eu carrego para a vida toda, é que ela chegou para mim, eu tinha um paciente que era muito apegado a ele, eu gostava muito dele, eu vivia muito próximo, e ele vai ser igual a... Você gosta muito dele, é verdade? Ela falou assim, entenda uma coisa, não é você que escolhe o paciente, é o paciente que escolhe você. O que é isso? Não é o paciente que escolheu a doutora Georgina. Como é que é isso? Isso aí ela me falou mesmo, assim, e era bem no começo quando eu fazia ela estava na especialização, né? Porque ela falou assim, existem pessoas... Isso foi um voluntário, eu disse para ela, em relação a um paciente. Porque assim, existem pessoas, quando chega uma pessoa na sua vida, por exemplo, eu consegui um paciente, gostei dele, né? Começa a tratar, tive uma afinidade, né? Mas a mesma afinidade que eu tenho com o paciente não vai ser a mesma que ele vai ter comigo, porque ele vai, de todas as maneiras, aquilo ali vai fazer a gente se aproximar. É uma coisa que é como se ele escolhesse. Não é que eu precise de você, às vezes não é nem que precise, porque eu acho que a reciprocidade, né, vem e volta, porque ele olha assim, aquele ali eu me identifiquei, aquela ali eu gostei, aquela dali... Não é você que escolhe o paciente, Não. É o paciente que escolhe você. É o paciente que escolhe você. Para ser o mais próximo, para ser o mais confidente, para aquela pessoa que ele vai confiar,
nos melhores momentos, nos piores momentos. Eu quero a doutora Georgina. Olha, tem uma história bem assim comigo, porque Por exemplo, quando eu trabalhava, não no SEIB, mas teve uma paciente que ela era muito, entre aspas, né? Ela era aquela paciente birrenta mesmo, implicava com todo mundo. E aí, mas aí a gente foi se aproximando. Mesmo ela sendo birrenta, mas eu já gostava já do jeito dela, quando ela chegava. gostava era daquilo, daquele Eu jeito. falei, né? já chegou, vamos lá. E aí ela, infelizmente, a doença dela, né, era uma leucemia que ela tinha, progrediu mesmo assim, avançou muito. E no dia que ela precisou ir para a UTI, né, eu estava de férias, não estava no hospital. Mas aí me ligaram lá na minha casa. Era tão próximo, que me ligaram e falaram assim, Georgina, tu vai ter que vir. Porque ela só vai deixar, que é o procedimento que vai na UTI, que é ser entubada, né, para respirar melhor, depois que ela conversar com você. Olha aí. Olha o tanto do envolvimento de um profissional da saúde com um paciente. Ou seja, a gente já não é mais só o médico. A gente verdade. é o irmão, o amigo, o pai. Conta, doutora. Aí, realmente, eu não tava fora de Fortaleza, estava aqui mesmo, aí não, tudo bem, eu estou indo para aí agora. Né? E fui, e ela conversou muito comigo antes, foi uma despedida, mas ela precisava. E eu também precisava, né? Porque não é só, como eu digo, não é só uma pessoa, somos nós, né? Envolvidos naquela situação. E aí, pronto, assim que eu saí, ela deixou fazer todos os procedimentos com ela, né? Ela precisava daquela despedida. Por isso que eu digo, uma paciente que eu chegava, implicava. Ela te escolheu, não é isso? Ela me escolheu, entendeu? Ela me escolheu. E a escolha, assim, olha, essa daqui, que a nossa missão, todos são missões, mas essa daqui é mais específica agora, nesse momento, para você, entendeu? Curta o vídeo, você aí que está nos assistindo, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre, né, que nós postarmos um vídeo. Nós estamos falando do nosso podcast Voluntário Peter Pan, que está na 2ª temporada. E hoje, o nosso tema, nesse 4º episódio, é voluntariado, um receituário de amor. A doutora Georgina contou que é o paciente que escolhe você. Nós estamos falando aqui do Francisco Elvis. Você acredita nisso? Ele te escolheu? Eu acho que foi recíproco, sabe aí? Foi recíproco, Foi, né? porque na hora que eu tive o primeiro contato Nós estamos com falando ele, do Francisco Elvis, que essa história belíssima, que ela agora vai contar o resto. 7 anos de idade, né? Mas foi amor à primeira vista, que a mãe dele disse que foi a primeira voluntária que teve contato com ele, dentro do hospital também. Mas assim, ele não é desse jeito sempre com todo mundo, não. A mãe dele, como falando para mim, né? Assim, de ser bem falante, falando da família, falando de tudo. Com você ele se abriu. Abriu o coração em 1 hora, ou seja, eu passei o meu plantão inteiro com ele nesse dia. Mas assim, passou o tempo tão rápido que eu nem percebi. E aí que eu vi que ia ter uma construção de alguma coisa muito legal naquele momento, né? E aí a gente foi meio que amadurecendo isso ao longo dos plantões. Tu imaginou que aquela história estava só começando? Ou não, vai ser mais um? Como é o teu sentimento em relação ao Elvis? Não, alguma coisa me dizia que ia ter alguma coisa a mais, sabe? Sim. Tu acredita nessa história de reencontro? Com certeza. Aí conta agora como é que foi o resto da história. O Francisco Elvis, 7 anos de idade nessa época, né? Quando ele entrou, né? Quando ele entrou. E ele faleceu com 12, se eu não me engano. 5 anos depois, né? 5 anos dele. Então, foram 5 anos de amizade. Eu digo de amizade porque a família dele me adotou. Como é o nome da mãe dele? Santana. 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 Lembra da Santana, Sim, doutora sim, Georgina? sim. Sabe assim, ela me confiou uma vez, foi realizando sonhos, entre aspas, que ele queria ir para o shopping, né? E eu me senti muito honrada da mãe dele ter liberado dele ir sozinho comigo, porque até então ela nunca tinha feito isso com ninguém, né? E ele se sentiu o máximo nesse dia. Tá no shopping, de Qual braço shopping dado vocês comigo. foram? Foi pro Guatemi. Guatemi. De O que braço vocês dado fizeram? comigo. Braços dados. Fizeram o que lá? Qual foi a programação? Eu perguntei o que ele queria fazer, né? Sorvete, não teve? Teve sorvete, Rolou. teve papelaria, que ele era louco por coisa de papelaria, né? E como ele levou o dinheiro que a mãe dele deu, eu disse assim, não, faça com o seu dinheiro se você quiser comprar alguma coisa para levar para casa, né? Aí ele comprou alguma coisa para o irmão dele nesse período. Mas a gente foi almoçar, a gente foi pro cinema, então foi assim uma tarde Nossa. maravilhosa. Tanto que pouco tempo depois ele se internou e só veio a piorar. Então, me marcou muito essa saída. E eu dei graças a Deus dela ter
acontecido. Então, 5 anos de muita amizade, viu, Tarcísio? Aí ele partiu. E A senhora acompanhou ele, doutora? Sim, acompanhei. O que é que ele tinha, doutora? Era um paciente que se tratava de leucemia, Leucemia. Qual delas? a linfóide A aguda. linfóide, né? Ele era muito... Querido, né? Sim, com certeza. E além de ser um menino muito querido, era um menino muito bom. Bom mesmo de coração. Uma vez a gente estava com uma dificuldade de internet, parece coisa simples, de internet. E aí os outros meninos estavam perto dele ali, ninguém conseguia acessar. Aí ele pediu para a mãe dele, mãe, bota aí bastante aí para mim, que eu vou distribuir. E quando eu cheguei, ele estava distribuindo a internet dele com os outros que não estavam conseguindo. Olha aí. Era um menino assim, coisas simples, mas de extrema importância. Porque ele, oh meu Deus, estou aqui também internado, os outros também têm. Pelo menos para a gente se divertir um pouquinho aqui vendo as coisas na internet, né? E ele saiu distribuindo, quem estava perto que dá para pegar a rede, ele saiu distribuindo. Francisco Elvis vem a óbito e se enterra em Ubajara. isso. E você foi lá. Eu fui. E eu fui meio sem pensar. A mãe dele, não, você vai com a gente, com a família, e volta com a família também. Então, assim, arrumei minha trouxinha e fui. Mas, Tarcísio, foi assim... Eu digo, graças a Deus que eu consegui ir, porque eu conheci uma família maravilhosa, uma família linda. Ganhou uma família. Ganhei uma família. E sabe quando você chega num lugar e todo mundo... Ah, você que é Abel, que ele tanto fala. Eu fiquei com vergonha porque todo mundo me conhecia quando eu cheguei lá. E a gente sentou numa roda de conversa e todo mundo começou a contar histórias sobre ele. E todo mundo, sem exceção, tinha uma história engraçada para contar sobre ele. Então, eu vi assim, não vi um velório triste, sabe? Aquele velório. Então, eu disse, que bom que eu pude vir. Eu disse para mim mesma naquele dia. E foi uma das melhores coisas. E até hoje a Santana, a gente ainda se fala toda semana. Doutora Georgina, a senhora fala que o paciente vai chegando e fica tão próximo que fica impossível não ter essa conexão. E isso aí, quem me ensinou foi o voluntário. Foi um voluntário que... Então, a senhora se sente voluntária? Acredito Nesse que aspecto sim. de aquilo, né? Ele me escolheu. E a senhora estava em casa e ele não estava bem, o paciente. A senhora veio da sua casa para assisti-lo, não como um profissional, Não, talvez, foi mas não. como um familiar. Naquele dia realmente eu não era profissional. Eu era a pessoa mais próxima mesmo. Assim, era a ligação mesmo, né? Então eu acredito que realmente tem algumas pessoas que a gente faz o papel de vez em quando mesmo como voluntária. Você não é só a médica, você além da médica é alguém a mais, né? Já assim. chorou alguma vez na dor de alguém aqui? Claro, né? Quantas vezes? Quantas vezes não lembro mais não. Deve ter sido um bocado de vezes. Impossível, né? É. Ela tem 2 filhos, o Rodrigo e a Lorena. Quer dizer, a gente vê um pouco dos nossos nele, né? Se bem que antes, eu sempre dizia uma coisa, a gente realmente tem tendência a se fazer aquele espelhamento, né? Mas antes do espelhamento, eu aprendi antes deles nascerem. É assim, eu sempre senti um pouco a dor do outro, mesmo que aquela dor não fosse... Que eu não tinha alguém para comparar. Por exemplo, não tinha filhos. Mas eu sentia a dor, eu sabia aquilo ali da família, de tudo, né? Não é preciso a gente fazer... Muitas pessoas são assim, mas não é preciso a gente ter uma referência para sentir a dor. Nós podemos sentir a dor independente disso, né? Então, quando você fica muito próximo, se aproxima, é impossível você não sentir aquela partida, aquele sofrimento, né? E também, às vezes, você está tão próximo que quando tem que partir, tem que ser no dia que você está lá mesmo. Porque é você que tem que estar lá, do começo ao fim, né? Dando apoio. Pode só não ser mais da medicina, com todos os remédios, mas o apoio da alma, o apoio emocional, o apoio do coração. E aí chega uma tal de uma pandemia e os voluntários têm que se afastar por conta da contaminação, enfim. Como é que foi ficar sem os voluntários nesse período? Do ponto de vista do médico, que está lá na batalha, no enfrentamento diário.
Foi difícil. Na realidade, foi muito triste, né? Porque os pacientes olhavam pra gente e falavam assim, ai, queria tanto voluntário. Ai, será que não dá? Eles pediam, assim, muito, 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 muito. Principalmente aqueles que já estavam acostumados com os voluntariados, né? Indo lá, passando, conversando, tocando música, né? Tocando Brincando. música, brincando. Né? Fazendo mágica. Fazendo mágica. Estamos falando aqui do Denis, né? Né? E, de repente, tudo por causa de uma pandemia tem que parar, né? Aí vocês fizeram esse papel, vocês da saúde fizeram esse papel de voluntário, né? Tivemos que fazer mesmo, mas assim, a grandiosidade sempre, o voluntário sempre tem um quê diferente, né? Assim, aquele momento. Treinado, né? Para ser... Porque às vezes são tantos pacientes que você às vezes não consegue parar muito né, para passar mais o tempo, para jogar, para brincar. O voluntariado, ele vem Tem disposto. esse tempo, né? E vem disposto a isso, né? Porque a senhora, quando está aqui com um, já chama lá o outro, e o outro tem que... Pois é, aí você não consegue essa pausa para tentar ajudar. A gente tenta. Na época da pandemia, a gente tentava, conversava, tentava mudar até de assuntos, né? Para não ficar sempre naquela repetição. Mas era difícil. Muitos pacientes, Ave Maria, coitado, solicitavam demais o voluntariado. Demais, demais. Como é que você se virou na Nossa. pandemia, sem poder vir dar o seu plano? Quase fiquei louca nesse período. Porque eu senti muita falta, né, desse trabalho, eu sempre vou falar trabalho, mas é um trabalho maravilhoso, né, de estar com esse contato, de saber notícias das crianças que a gente já vinha acompanhando, né, como é que vai ser, era uma coisa tão incerta, e foi muito difícil, a gente se falava meio no online, a gente tentou várias maneiras, né, de falar com o paciente online, como é que seria, como é que não seria. Mas não é a mesma coisa do que estar o né? contato não é direto, aquele contato, né? daquela energia, né, que vem de perto. Foi muito difícil. São vários eventos, nós paramos, você está aqui no Café com Afeto, com as mães, você sobe, mas você também tem um trabalho junto aos colaboradores da Associação Peter Pan, isso? Sim, a gente retornou à ginástica laboral. Ginástica laboral. Para os profissionais da APP agora, né? E mais qualidade de vida na empresa. Né? Para todo mundo, né? A gente está falando da saúde, então, né, a gente convida todos os colaboradores mesmo que participem de 15 minutinhos, né? Ali para no dia, para poder fazer várias atividades comigo. Desde o alongamento até as integrações. E sempre aumentando o número de gente, ou seja, isso aí está expandindo. O pessoal do SEIB já lhe chamou? Não, ainda não. Aqui a gente começou há pouco tempo, né? Retornou há pouco tempo aqui no Peter Pan. Então a gente está com isso aqui só. Doutora Georgina, Isabelle, nós estamos aqui com 3 voluntários, 2 potenciais. Sandrinha, que é a nossa coordenadora aqui, e nós estamos com um clown terapeuta, que é o homem do som, que é o nosso amigo Felipe Benevides. Eles trabalham com o espírito, com a alma, com a energia para além do físico. A senhora sente que curar não é só o corpo? Ou seja, quando a gente leva um alívio, sabe, do ponto de vista da emoção, do sentimento, isso também agrega valor à medicação física? Esse ouvir, esse entregar-se, esse doar-se? Eu acredito que sim, né? A gente sabe que quando o nosso sistema imunológico, assim, quando a gente está bem, está tranquilo, está feliz, né? Nem que seja tanta felicidade, mas assim... Está em paz. A gente sabe que o sistema imunológico funciona melhor, né? Olha aí. Então, se ele funciona melhor, né, com certeza a gente vai ter mais condições de melhorar até os nossos tratamentos para as medicações. Eu sempre acreditei nisso. Em relação ao como você está, a sua emoção, o seu sentimento, ele vai fazer uma diferença. Eu estou falando aqui com a cidadã, doutora Georgina, vou tirar até o doutora. O seu trabalho com essas crianças, aqui em especial, lidando com câncer, fizeram da senhora um ser humano melhor, mais humano, mais apto a entender a dor do outro? Logicamente que sim, deve ser a resposta. Mas até que ponto isso interfere no seu cuidado com o paciente do ponto de vista assim? Eu estou lidando... Aquela história de Yang, quando você tiver com a outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, a senhora tem esse sentimento de que aqui tem um ser humano que cuida de um ser humano, independente do jaleco? Sim, sim. Acho que sim, porque
além de todas as nossas profissões, aí vai geral para todo mundo, né? A gente tem que cuidar do humano com o humano, né? A gente tem que entender tudo que está acontecendo naquela situação, na dor, na alegria, em tudo. Não dá para você ser só técnica. Isso em todas as profissões. Eu acredito assim, sempre acreditei assim, né? Você vai fazer diferença na vida de alguém, né? E quando vai ser esse alguém? Quando vai chegar? A gente tem que tratar todos bem e estar preparado que são coisas tão simples. Eu vou dizer como são tão simples. Uma vez eu estava... Um paciente meu ia fazer uma cirurgia, um ossarcoma de um... Aí eu estava... Era lá em São Paulo, eu estava no TMO e dava de frente para o centro cirúrgico. Aí eu vi passando, rapaz, ele está bem ali, eu vou lá falar com ele. Aí entrei lá no centro cirúrgico, vai se operar agora? Ele disse, vai. Boa sorte, vai dar tudo certo. Olha aí. Mas eu falei assim, vou falar, né? Assim, não era pensando que aquilo ia para ele ter um significado tão grande. Olha Depois aí. que ele se operou, depois que passou, ele falou, doutora Georgina, eu estava tão aperreada naquela hora. De repente, a senhora aparece assim, vai dar tudo certo, não sei o que aí. Aí eu falo, eu fiz uma coisa tão simples, na minha concepção, né? E tão grande para ele. E para né? ele foi um significado imenso. Então a gente não sabe que palavras simples, às vezes, coisas simples, são significativas demais para determinadas pessoas. Aí a gente tem sempre, né, que usar o nosso humano. Gentileza, né, gera gentileza. Gera gentileza. Belinha, você tem ideia dessa dimensão que é o seu trabalho? Nessa perspectiva de ter ajudado... Puxa vida, eu vim dar um plantão tão simples, mas eu fiz uma alegria tão grande a alguém. Você Nossa, tem essa... É tão bom sair com esse sentimento, sabe? Até porque eles doam muito mais do que a gente doa para eles, né? Eu sempre falo que vamos lá, como é? Quer dizer que quando a gente está no recebe muito mais em muito troca. mais do que o que a gente deixa, O né? aprendizado, tanto da criança quanto do responsável, né? Da mãe ou do pai. E como ela falou, eu li até alguma coisa a respeito hoje, dizendo assim, que às vezes tem pessoas que salvam a gente de alguma coisa, com um sorriso que você recebe, com um abraço, com uma escuta bem feita, né? Uma palavra, às vezes, de carinho que a pessoa não está nem esperando, mas pode mudar o dia dela. E assim é comigo. Né? Às vezes, eu tento vir o mais 100% possível para cá, né? Para me doar por inteiro para eles. Mas tem dias que a gente não está bem. De repente, a gente chega na enfermaria... E muda. A gente recebe um sorriso. É bom para nós, não? Isso. Aí a gente, de repente, recebe um bom dia tão esfuziante, assim, diz assim, eu tinha que vir hoje mesmo, sabe? É uma troca muito maravilhosa. Eu sempre falo que não existe pequenas doações. Toda doação vinda do coração tem uma grandiosidade, um tamanho gigante, né, na vida dessas pessoas. É interessante. Nas proximidades do Natal, eu trouxe aqui um pessoal ligado a empresários que vieram trazer brinquedos, mas eles doaram de coração. Eles vieram trazer. E a menina que veio, Chayane, disse assim, eu vim trazer brinquedos para essa meninada. Mas só Deus sabe o quanto eu estou levando de alegria no meu coração. Porque eu tive contato hoje com essas crianças e essas mães. E descobri hoje, naquela sexta-feira, dia 19, salvo engano, que eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. É isso? Isso. É isso mesmo. Doutora Georgina, nós estamos tratando aqui no podcast voluntário Peter Pan, nós estamos falando do voluntariado da Associação Peter Pan, e a senhora diz em relação ao voluntário que deixa de ser aqui, pela presença deles e pelo próprio hospital, deixa de ser aquele ambiente só de tratamento para ser um ambiente mais festivo. É verdade, mais alegre. Mais alegre, né? Alegra todo mundo. Alegra paciente, técnico, enfermeira, médico. Né? A alegria é geral, assim, muda o ambiente. Contagia. Tem vários voluntários que, quando estão fazendo mágica, quando são os palhacinhos também, às vezes vinham, todo mundo entrar nas brincadeiras, né? É o lúdico, é tirar daquela situação muito mecânica, né? Tem o voluntário que vem tocar o violino, né? Acho o máximo quando ele vem tocar o violino. Fica todo mundo pedindo as músicas mais difíceis do mundo para ele. E ele fica lá tocando. De longe a gente escuta. Chegou a música.
né? É muito bom, porque muda, as crianças adoram, os pais gostam, o ambiente fica mais leve, né? Muito mais tranquilo. Receptivo até para você, com as suas técnicas, de chegarem até eles, né? Com Já certeza. teve aquele dia que o menino não pegava a veia ou não queria, chorava, aí chegou um voluntário e rolou? Deu legal, deu bacana? Sim, sim. Eles ajudam. Sempre eles, quando é muito próximo, né? O voluntário tem que estar bem próximo da criança também, né? Porque às vezes eles... e o voluntariado, eles são muito bem organizados em relação a isso. Quando chega qualquer profissional, eles não ficam lá. Eles tendem a se afastar. Eles ficam mesmo quando a gente fala, não, fica. A gente vê que vai ajudar. Né? Ele não atrapalha. Não atrapalha. Isso aí é muito bem organizado mesmo. Doutora, a senhora já desenvolveu em si aquela capacidade de perceber quando a criança ou o menino vai partir? Sim. Independente do quadro clínico, a senhora fecha os olhos e o negócio aí. E já teve aquele dia que a senhora pensou isso e o menino até hoje está aqui conosco? Como é que é? A senhora já viu milagres aqui dentro? Aqui dentro já vi milagre no outro setor. Eu tenho uma menina que não tem explicação nenhuma na medicina. Quem? Na realidade, ela nem era muito daqui, ela era do outro hospital que eu trabalhava, que eu também fiz o tempo do ICC. Do ICC. Que é o Instituto do Câncer do Ceará, que é o hospital. Como é que dá o nome lá? É o. Haroldo Joaçaba. Haroldo Joaçaba, esse mesmo. Que ela tinha um osteosarcoma. E ela era uma paciente que, assim, tinha muita doença no pulmão também. Era na perna, mas passou das metástases, né? Que a gente espalhou, como o pessoal fala, para o pulmão. E aí a gente fez uma cirurgia, e toda vez que a gente fazia cirurgia, não eram poucos nódulos que ela tinha no pulmão, ela tinha muitos nódulos. E voltava, né? Aí chegou um ponto que a gente, não, agora a gente vai ter que, assim, não vai ter como a gente mais curar essa menina. Vamos chorar mais uma vez para o cirurgião tentar fazer a última toracotomia, que eu acho que era bem a quarta. Isso tem quanto tempo de tratamento ela já tinha? Quando ela se tratava, eu não me lembro quanto tempo era de tratamento, não, se já era 2, 3 anos. Mas a situação bem complicada. Muito complicada, assim, eu olhava e falava assim, a menina, pela medicina, ela não vai mais curar. E aí, pronto, tiramos todos os nódulos e vamos fazer o tipo medicação, mas como a gente chama, né? Ela estaria nos cuidados paliativos, né? Medicação para ela ficar bem, sem ter tanta progressão de doença, essas coisas todas. Bom, resumindo da história, essa menina hoje, ela já tem 2 filhos, muito bem casada, já tem 20 e tantos anos e Deus queira que continue muito tempo. Eu olho assim, meu Deus, isso é um milagre, que não há explicação na medicina. Importância do cuidado paliativo aqui no hospital. É muito importante, né? O cuidado paliativo, porque eu acho que é um momento que a família, o paciente, precisa de um apoio maior, né? Precisa de todos, do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do terapeuta, de todo mundo que puder ajudar, da parte assistencial, porque é aquele momento que ele vai precisar de mais ajuda, né? Porque é um momento que você chega e fala, bom, estamos numa situação muito difícil, a doença está progredindo, e agora nós vamos ter que olhar aquele paciente além só da doença dele, né? Vamos ter que olhar tudo. Belinha, logo que me tornei voluntária, estamos terminando. Comecei a correr atrás para receber doações para as festas dos aniversariantes, você diz. E diz que esse ano é um ano, 2025, bem produtivo. Espera que aumente cada vez mais o número de voluntários. Eu espero mesmo que aumente. Com a pandemia, com o afastamento, né, foi muito difícil, né, manter os que já estavam. E a gente teve que fazer um outro tipo de trabalho também, que as crianças que vieram com a pandemia nem conheciam o voluntariado, não sabiam qual era o tipo de trabalho que a gente fazia. Então, foi um trabalho para conquistar também essas crianças e dar segurança para as mães para a gente estar com os filhos deles, né? E a minha mãe sempre fala que eu sou uma ótima pedinte. Então, assim, não boa tem problema em pedir para cá. Sou pidona. Então, pro outro, né? Pro outro. Então, pra assim, gente aqui... peço mesmo, porque um não a gente sempre tem pro outro, né? A gente já sempre tem um não, mas graças a Deus a gente tem muitos colaboradores legais que ainda se mantiveram depois da pandemia.
E esse ano de 2025 você acredita que seja um ano bom para trazer mais voluntários, Se mais Deus doações? abençoar, né? Da gente voltar a fazer esse trabalho que a gente faz com tanto amor, para que a gente consiga trazer mais voluntários para perto. Isabelle, minha belinha, muito obrigado por sua participação Obrigada no a nosso você. podcast Voluntário Peter Pan. E eu queria que você, olhando para essa câmera, fizesse um convite às pessoas para virem se voluntariar, dizer da importância que tem esse hospital na cura e no acolhimento de crianças, adolescentes e suas mães e seus pais, seus familiares, nessa doença que tem cura, Entendo. desde que assistida desde muito cedo. Então, faça esse convite. Eu sempre chamo o Peter Pan de casinha do amor, Opa, né? Que eu venho casinha para do cá, amor, né? que é a minha casinha do amor. Então aproveita o começo do ano, né, para se candidatar, que eu digo, né, para vir para cá conhecer o trabalho. Se tem alguma dúvida, vem conversar com a gente, né, para conhecer o hospital, para conhecer os vários projetos que o Peter Pan tem, né, que não são poucos. Ah, não consigo ficar perto, né, porque eu sou mais sensível, não consigo lidar com o câncer diretamente. Não tem problema, porque a gente tem projetos aqui para qualquer 16, tipo de né? pessoa. 16 projetos, Então, né? são muitos projetos, né? E a gente está precisando mesmo de voluntariado. E vamos mais empatia, mais amor, mais caridade, que só quem tem a receber somos nós. Muito obrigado, Belinha. Doutora Georgina, muito obrigado por sua participação. E fica essa mensagem bacana do profissional da medicina que se deixa tocar o coração, que entende o trabalho do voluntariado, que compreende o que paliativo representa. Obrigado pelo seu coração tão gentil, tão generoso, dessa profissional de saúde tão maravilhosa que a senhora é. Ah, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. A cada dia é um aprendizado para todos nós, né? Então, assim, é nosso caminho, a nossa missão aqui na Terra. A gente vai trilhar e conseguir a missão que ela vai fazer o melhor possível sempre, né? Muito Obrigada. bem. Com o tema Voluntariado, um receituário de amor, a gente termina aqui o episódio 4 do podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, até a nossa próxima apresentação.